vídeo de hoje eu vou descobrir toda a origem verdadeira do Labubu. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu tô trazendo mais um vídeo insano pra vocês aqui do canal. Já vou pedindo pra vocês deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar pros seus amigos pra nós estar batendo a meta de 1000 inscritos até o final do ano. E galera, no vídeo de hoje eu vou descobrir toda a origem verdadeira do Labubu. Por que eu tô falando isso? Galera? Como você já sabe, né, que você estava acompanhando aí no canal, meio que o Labubu, ele acabou que causou muita coisa ruim. Só que no final de tudo, ele desistiu. E ele não só desistiu falando, eu vou desistir. Não, ele mandou uma carta, ele não apareceu dessa vez, ele mandou uma carta. Eu não acredito muito no que ele falou. Mas pelo que ele falou, ele pra mim, ele não chegaria tão fundo em um assunto. Só pra... Labubu, tipo, ele fala assim, uma besteira. Mas tipo, eu acho que ele não chegaria muito tão fundo em um assunto tão delicado. Que é como ele virou aquilo. Porque se ele não tivesse passado por uma transição pra virar aquilo, tipo, ele virou um boneco, Labubu. Mas... sobre o que ele disse. Só que se ele não tivesse, se ele fosse só um boneco que nasceu um boneco já falante, ele não ia inventar qualquer história assim, porque eu não sei, eu acho que não. Na minha cabeça eu acho que não. Então, ele deve ter tido, sei lá, realmente deveria ele ser humano e aconteceu de ele virar um boneco. E eu comprei logo ele, e aconteceu o que aconteceu. Só que no final ele desistiu, e não foi só desistir. Ele pediu fez uma carta, né, de pedido de desculpa, explicou toda a vida dele. Pedro, então pra que tu vai querer descobrir a vida do Labubu se tu já sabe, sendo que ele explicou? Não, galera. Ele explicou, mas não explicou totalmente, né? Ele explicou, mas não explicou totalmente, porque... calma. Ele explicou, mas não explicou, porque... ele explicou que, tipo, mano, eu falei muito, explicou, galera. Tá, mas parando pra pensar, ele falou que ele tinha virado um boneco. Ele virou um boneco. Calma. Ele explicou que, tipo, ele virou um boneco porque ele era uma pessoa e aconteceu um negócio, ele viu o boneco, não lembro o que ele falou. E a carta eu até joguei fora, ela vai me ter guardado, porque tipo, eu tinha que mostrar pro Brian que passou por isso. E o Levi também, que passou muito mais ainda também, junto comigo. Eu e o Levi passamos muito coisa com esse Labubu. Que o Labubu era do mal, né, como vocês já sabem. Mas rapaziada, meio que tipo, eu tenho que descobrir toda a verdade e toda a história do Labubu. Então, nesse vídeo aqui, eu vou descobrir toda a verdadeira história e origem do Labubu. Porque, tipo, ele até contou, mas ele não chegou mais a fundo. Ele chegou a fundo, mas em um assunto, não da fita dele pra ele virar mal e chegar a tudo aquilo. Rápido, ele já até explicou, mas eu quero chegar mais a fundo ainda. Então, Breno, você quer se aprofundar cada vez mais nessa história do Labubu? Sim, talvez esse seja um dos últimos vídeos falando sobre ele. Isso se ele não voltar de novo, que esse bicho some e volta. Pode ser até um plano dele, ainda pode ser do mal mesmo. E esse ser só um boneco que inventou uma história. Sim, ele pode ter só inventado uma história e pode voltar. Só que meio que tipo... eu não sei não. Por isso que nesse vídeo eu decidi descobrir toda a origem dele. E eu fiz alguns investigamentos. E por isso que aqui eu fiz o meu próprio interrogamento, sozinho. E ó como ficou. O Labubu começou como uma pessoa que virou um boneco. Mas para ele ter virado esse boneco, ele teve de ter alguma história antes. Como ele chegou na loja de brinquedo que vendeu ele. Como que ele chegou na minha casa e como que ele virou do mal até ele ir embora e desistir. Eu não sei se esse meu interrogamento ficou muito exagerado, tudo nada a ver, mas deve ter alguma explicação, mano. Tudo que começa tem um como, né? Tem um como. E o como como ele virou um boneco, como ele chegou na loja, como ele me conheceu, né? Eu sei, eu comprei ele, mas...
Não foi, deve ter sido alguma coisa preparada. Eu sinto que foi alguma coisa que ele preparou, entendeu? E aí, como ele virou do mal, ou ele já era, e por que ele desistiu? Tem algum motivo. O Labubu não ia desistir só por desistir. Isso eu tenho certeza. E por isso eu fiz esse interrogamento aqui sozinho, planejado na minha cabeça. E tomara que eu esteja certo, porque eu não quero ter errado. E a gente, vamos começar as coisas em peso. Começando no primeiro nível. Como ele virou um brinquedo. Ó, como ele próprio disse, ele disse que virou um brinquedo desse jeito. Ele disse que ele era uma pessoa normal, até que certo dia aconteceu alguma coisa com ele que fez ele virar um boneco. Isso mesmo, fez ele virar um brinquedo e logo o boneco do Labubu, que é conhecido por não ser um boneco muito de coisa boa. E aí, mano, foi assim que ele disse que fez ele virar esse boneco do Labubu. E a próxima coisa que nós vamos investigar é... Isso daqui, a história, como ele virou o brinquedo, nós já sabemos, né? Porque ele contou pra nós no meu vídeo no YouTube, me mandou a coisa explicando sobre tudo isso. Agora, o segundo fato, né? O segundo nível que a gente vamos investigar é... Tipo, mano... Qual era o outro nível mesmo? Deixa eu ver. Era a origem, a história de vida do Labubu. A gente tem que descobrir isso. Mas Pedro, como você vai descobrir a história de vida que o Labubu passou? Rapaziada, pra gente descobrir qual foi a verdadeira vida do Labubu e tudo que ele passou, o trabalho, o dia a dia dele, eu peguei meu Bob Goods, né? Aquele negócio lá que eu fiz as imagens dele, né? Eu fingi que eram as imagens dele. E rapaziada, eu tava lá olhando e eu passei, será que a vida dele era assim, assim? Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. E mano, eu fiquei pensando, pra nós saber a origem dele, com o que ele trabalhava, pra desde chegar a hora que ele virou um brinquedo. E se ele tinha pai, se ele tinha mãe, onde ele morava, era isso que nós deveríamos saber, isso que nós deveríamos procurar na origem de vida dele. Só que tem um negócio, e o negócio é, mano, parando aqui pra pensar, eu tava pensando assim, tipo, o Labubu, ele poderia ter um trabalho e uma família, né? Pai, irmãos, mãe, avô, normal. Só que, será que ele tinha? Será? Ou será que não? Então é isso que eu tô querendo descobrir. Só que como eu vou descobrir isso? Tenho que saber de onde ele veio. Só que de onde ele veio? Do supermercado, da loja de brinquedo. Então pra isso eu fui até a loja de brinquedo. Eu esqueci de gravar a loja de brinquedo onde fabrica alguns Labubu aqui na minha cidade. E próximo. Eu fui em 3 lojas e nenhuma eu gravei, porque eu esqueci de levar o celular. Então me desculpe por eu não conseguir essa imagem. Só que rapaziada, parando pra pensar, que eu já tô parado, né? Então agora só falta pensar. Gostou? Não, mas agora o negócio é sério. Eu fui em 3 lojas de brinquedo que vende esse boneco aqui. Uma das mais perto daqui da minha região, da minha cidade. E mano, parando, eu olhando lá, eu olhei e fiquei pensando assim, beleza, o Labubu, ele tá com a coisa dele lá, mas como ele veio de lá? Então, eu cheguei em uma conclusão. Eu cheguei na minha conclusão que o Labubu trabalhava na loja de brinquedo, onde ele virou um brinquedo. Então, pra ele trabalhar na loja, a loja só trabalha naquela loja, só que é maior de 18 anos. Então, pra ele trabalhar, ele tinha de ter mais de 18 anos ou 18 anos. Mas, se ele precisava ter mais de 18 anos ou 18 anos, o Labubu já era adulto. Então, ele já era de maior e tinha suas responsabilidades. Por isso que ele fazia uma voz fina pra fingir de coisa de criança e dar mais medo. Na verdade, mais tranquilidade. Mas quando ele fazia a voz grossa, ela realmente virou a voz dele e quando ele ficava com raiva. E aí, mano, nós chegamos na conclusão que ele trabalhava na loja. Então, ele trabalhava na loja de brinquedo onde ele virou um brinquedo. Macabro, né? Eu cheguei na conclusão que o Labubu não só trabalhava, como ele não tinha família. Isso mesmo, que a loja e ele não tinha família nenhuma. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. E por isso, quando ele sumiu após virar um brinquedo, ninguém sentiu falta. Até que um certo dia normal, ele trabalhando, aconteceu um acidente, ele virou um brinquedo. Essa é a história do Labubu. Agora a gente vai chegar na outra conclusão.
Já que ele virou brinquedo, ele ficou nessa loja. E aí aconteceu o seguinte: ele virou o brinquedo. E o dono da loja, que é esse daqui, ele pegou o Labubu, né? Que era o ex-funcionário dele. E vendeu, né? E quem comprou? Eu mesmo. Eu, Pedro Ian. E aí, mano, chegou na minha casa, eu fiz o vídeo e ele se mexeu pela primeira vez. E aí ficou muito macabro, depois ele até pegou o Levi. E eu cheguei na conclusão, como ele passou por aquilo, ninguém reconheceu. Até o próprio patrão dele, que era pra reconhecer que ele tinha sumido, etc. Não reconheceu. Ele acabou e virou do mal. E foi mexer com quem? Com o menino que comprou ele. Eu mesmo, Pedro. Só que esse daqui é o Lucas Neto, só que eu tô falando que é eu. E aí depois de muito tempo, ele sentiu que nada daquilo que ele tava fazendo valia sentido. Tudo na sua vida tem que ter um sentido. E de vez em quando as vidas das pessoas não são tão boas. E a dele não foi. Tem várias coisas ruins. É isso que eu segui na conclusão. Que a história do Labubu é essa. E eu cheguei em outra conclusão. Ele desistiu. E por que ele desistiu? Esse era o final que nós queríamos saber. E eu sei. E vocês vai saber, porque eu vou falar pra vocês agora. O Labubu desistiu de tudo porque ele via que não tinha sentido. Na nossa vida, tudo tem que ter sentido. Seja se você gosta de futebol, se você gosta de gravar, se você gosta de estudar, tudo na nossa vida, tudo tem que ter sentido. Então você aí, tudo na sua vida tem que ter um sentido. Né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. A gente descobriu a lista do Labubu. Mano, eu não tava conseguindo dormir, mano. Queria muito saber a lista do Labubu. Agora que eu já descobri, né, a lista do Labubu, eu acho que eu posso descansar e procurar e dormir, né, sei lá. Ou não sei. Mas a gente conseguiu descobrir. Valeu, falou e fui!